Olá, companheiros do Centro Espírita de Birajara. Mais uma vez, é muito bom estar aqui fazendo reflexões acerca da doutrina espírita que tanto nos consola e nos orienta. Que Jesus, então, assim abençoe essas nossas reflexões, que possam ter ressonância dentro de nós nesse nosso processo de transformação própria. Então, nessas reflexões de hoje, cabe-nos pensar sobre 4 perguntas que estão lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. No capítulo 8, na Lei do Progresso, existem 4 perguntas que falam sobre a influência do Espiritismo no progresso. E a primeira delas é: o Espiritismo se tornará a crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? E aí a resposta dos espíritos começa da seguinte forma: certamente que se tornará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Aqui é importante a gente destacar que quando eles dizem que está na natureza, é porque a gente precisa lembrar que a doutrina espírita nos fala do que é natural. Está na natureza porque todos os assuntos que a doutrina espírita vem nos trazer dizem respeito ao nosso progresso como seres criados simples e ignorantes e com todo o potencial para se desenvolverem e alcançar essa, como a gente chama, perfeição relativa. E aí, o que vai acontecendo ao longo de todo esse processo? Então, assim, é mais ou menos como se a gente imaginasse, né, que uma plantinha que a gente coloca a semente lá na terra e que a perspectiva é do que ela floresça e de que ela alcance aquilo que aquela espécie é capaz de criar. E aí a gente sabe também que existe todo um processo aí envolvido. Existe a necessidade de recursos, seja do solo, seja da água, do ar, do sol, condições que vão favorecer em determinado momento um florescimento mais rápido, às vezes um florescimento mais vibrante, e assim aquela plantinha vai se desenvolvendo. Da mesma forma, quer dizer, é nesse sentido que eu olho para esse estar na natureza. Porque o que o Espiritismo trata não é para beneficiar um ou outro. O que o Espiritismo trata é, na verdade, nos mostrar como é esse nosso processo de crescimento, de desenvolvimento. Quais são os recursos que nós temos? Quais são as condições que podem acelerar ou atrasar essa nossa percepção de nós mesmos como espíritos em progresso? E da mesma forma que na comparação com a plantinha, em alguns momentos a gente precisa de alguns remédios, né? A gente precisa de algum suporte, a gente precisa meio que ensinar a plantinha que em algumas posições ela vai ter um desenvolvimento melhor do que o outro. Esse olhar atento a todo esse processo é tal como nós, né? Conosco também acontece a mesma coisa. A doutrina vem com recursos mostrando a nossa potencialidade, mostrando como podemos desenvolver, mostrando que em determinadas situações nós estamos vacilando, porque estamos deixando de aproveitar a melhor posição ou a melhor utilização de recursos. E é claro que essa comparação com a plantinha é só uma comparação, porque é meio que rudimentar, mas só para a gente lembrar de que isso é um processo. Porque a planta não tem ali ainda aquele livre-arbítrio. Ali na planta tudo vai acontecendo de acordo com a força da natureza em si. Quanto a nós, temos uma coisinha, né, que faz toda a diferença, que se chama livre-arbítrio. Então, a utilização desses recursos, a utilização dessas condições para o nosso progresso, ela está muito atrelada à nossa vontade de utilizá-los. Então, a
A diferença é que, inclusive, a doutrina espírita vem nos mostrar que até esse livre-arbítrio faz parte da nossa natureza, no sentido de que faz parte do que somos como criação divina. Deus nos concedeu esse livre-arbítrio porque entende que ele é fundamental nessa nossa caminhada. Cabe a nós a melhor utilização desse livre-arbítrio. E aí entra mais uma vez a doutrina espírita indicando, né, sugerindo formas que seriam mais produtivas da gente utilizar esse livre-arbítrio. E cabe a nós essa decisão, né, de como utilizar e tal. Então, quando os espíritos dizem que o espiritismo se tornará uma crença geral, porque chegou o tempo que ele vai ocupar o seu espaço entre os conhecimentos humanos e de que ele está na natureza, é porque assim caminharemos, entenderemos que o que existe, existe independente da nossa compreensão, né? A Terra sempre foi redonda, a lei da gravidade sempre esteve presente no planeta, mas apenas quando o conhecimento humano já estava no ponto, né, dos cientistas conseguirem definir a lei da gravidade, entender por que o planeta era redondo, antes mesmo que outros conhecimentos se sobrepusessem e permitissem que, por exemplo, se fosse fotografar a Terra do lado de fora e se visse que a Terra era redonda. Então, os conhecimentos eles vão também caminhando e se ampliando, dando a nós uma percepção mais exata, dando a nós a certeza de como é, mas sempre foi assim. Nós é que ainda não tínhamos condição de perceber. Então, a resposta dos espíritos, ela mostra que o espiritismo, ele contém o conhecimento e que nós vamos, que foi possível agora, né, para nós já compreendermos determinadas questões que ele nos traz e vamos aprofundar isso sempre, sempre, sempre. Então, a base está formada, a base está ali, já falando de coisas que muitas vezes a gente lê, né, e a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de entender um item ou outro. Tudo bem. O que importa é que a gente continue estudando, refletindo, porque a gente vai ampliando esses conhecimentos. Jesus disse, né, que ele não podia falar tudo naquele momento, que ele mandaria mais tarde um Consolador prometido que explicaria tudo aquilo que ele naquela hora não podia falar. Mas por que ele não podia falar? Não é porque exatamente ele estava proibido de falar ou que ia dar ruim se ele falasse, né, no sentido de que ia ser um problema. Mas é que talvez virasse um problema porque as pessoas ficariam descrentes porque não tinham ainda a capacidade daquele aprofundamento. Mas tudo que Jesus deixou ali já contém a verdade que depois foi só explicada mais tarde. Então, quando os espíritos dizem que agora já é o momento, é porque em relação à época de Jesus ou épocas até anteriores, nós já temos mais condições de fazer essas elucubrações filosóficas do que é a vida, de entender todo esse processo material, né, de encarnação, de desencarnação. E olha que a gente, né, só tem leves entendimentos ainda sobre a questão, sobre todo o mecanismo de perispírito, de todas essas, mas assim, já está acontecendo, né? O que quer que seja, mesmo que a gente não entenda todos os detalhes e todos os procedimentos de uma encarnação, de uma desencarnação, que André Luiz né, somos tão gratos a ele por esse maior entendimento dos processos do mundo espiritual, mas apesar disso, ainda nos faltam às vezes assim o detalhe do detalhe. Mas as encarnações e as desencarnações continuam acontecendo, independente de nós entendermos o processo por inteiro ou não. Tal como eu falei, a lei da gravidade já existia. A gravidade, os homens já sabiam que se soltasse um negócio, ele caía, né? Ele ia na direção do solo. Mas ninguém entendia ainda por que era aquilo. Mas já estava ali, presente, a lei da gravidade. Então,
Quando vemos que a resposta deles é de que já chegou o tempo, então é porque a gente precisa saber que podemos sim aprofundar os nossos estudos. A gente percebe isso, né? A gente pensando assim e o que está acontecendo, a gente vê como é que a base da doutrina espírita, lá, a codificação kardeciana, é a nossa base segura e nada foi ainda, digamos assim, negado, nada foi verificado que não, esse negócio aqui não está muito certo. É claro que conforme o nosso entendimento vai se ampliando, a gente vai interpretando melhor conceitos e se a gente tivesse e quando a gente fala deles hoje em dia, a gente já usa até palavras mais adequadas. Por exemplo, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê, às vezes, palavras do tipo castigo, punição, né? Porque era dentro do entendimento da época da codificação, eram as palavras que estavam ali em uso, eram as palavras que faziam com que o homem começasse a perceber os procedimentos reencarnatórios, por exemplo. Hoje em dia, a gente já nem usa, né, essa palavra, porque Deus não castiga, porque não tem punição na reencarnação. Tem crescimento, tem aprendizado, mas isso não derroga a lei que está ali tecendo aquele ensinamento. Isso de jeito nenhum muda o procedimento, muda a filosofia por trás daquele dado. Então, Deus continua sendo aquele criador que estabeleceu nas reencarnações um belíssimo processo de desenvolvimento de cada um de nós a partir do nosso livre-arbítrio, a partir das nossas escolhas. Então, assim, lei de causa e efeito, ela continua sendo válida no sentido de que o que eu faço hoje tem reflexos amanhã. Mas não é o que eu faço hoje, se tiver errado, eu vou ser punida amanhã. O que eu faço de errado hoje vai ter o reflexo no amanhã, porque eu vou reaprender, eu vou passar por situações semelhantes para que eu possa fazer melhor. Mas não é com caráter de punição. Mas o processo e, acima de tudo, a bondade divina, o amor por toda a sua criação, o amor de Deus por toda a sua criação, isso a gente só tem ampliado esse entendimento. E aí a gente vê que essa base da doutrina está lá, segura. E a partir da ampliação do nosso entendimento, a própria espiritualidade vai nos favorecendo com mais detalhes. Como, né, a gente tem, por exemplo, a série psicológica de Joana de Ângeles, que veio no momento em que já tínhamos condição de entender mais os processos mentais, as nossas vivências psicológicas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas por que não tem nada disso lá na codificação? Tem, tem, mas é que não foi no tanto detalhe, primeiro porque a gente precisava ainda da base, do início que nos fosse construir o edifício de conhecimento. Então, está lá, mas não está ainda detalhado, porque naquele momento a nossa necessidade era da base e do que precisávamos estudar naquela hora. A gente ainda tinha outros detalhes anteriores a esse processo psicológico para a gente poder chegar agora e entender. Junto, então, temos a base da doutrina, temos os conhecimentos que a sociedade humana, né, o grupo de homens, vai criando e vai estabelecendo. Isso tudo vai trabalhando em conjunto. Não há o espiritismo e o conhecimento humano. O espiritismo faz parte do conhecimento humano. É tudo um grupo de ideias que vão se somando para que a gente possa entender melhor a vida e, basicamente, assim, isso é fundamental. E que a gente entenda o que fazer com isso. Porque de que adianta eu ter um conhecimento enorme se eu nada faço com isso? E quanto mais eu conheço,
mais eu entendo a grandeza do universo e, portanto, mais eu entendo o que eu ainda tenho que conhecer. Sempre cito, né, o Marcelo Gleiser, que é um astrônomo brasileiro muito renomado e muito interessante nas suas reflexões. Ele usa a comparação de que o conhecimento humano é como se fosse uma esfera, né, uma bola. Imagina uma bola de encher, dessa de aniversário. A gente bota ali um pouquinho de ar, que seria o nosso conhecimento. Então, soprei ali todo o meu conhecimento, botei ali. Tudo o que é a bola, né? Ela faz a fronteira entre o que eu conheço, que é o que está ali dentro, e tudo que está do lado de fora. Ou seja, o que está do lado de fora é o que eu não conheço. Quando eu estou lá dentro do meu conhecimento, que eu olho para a bola, eu digo, olha só a extensão do que eu preciso ainda conhecer, né? Que seria aquela fronteira do que eu estou vendo lá de fora. Conforme eu ponho mais conhecimento, o que acontece? A bola se infla. E o que acontece com essa parte que eu estou vendo do lado de fora, né? Que está sendo delimitado pela bola? Ela aumentou. Então, ou seja, quando eu tenho um determinado conhecimento, eu acho que o que eu não sei é isso aqui. Quando eu aumento o meu conhecimento, eu vejo que o que eu não sei é ainda maior. Mas isso não pode ser motivo de angústia, né? Isso é motivo de alegria, de estar caminhando, de admiração pela grandeza e pela beleza do universo e da criação. Bom, mas aí, vamos lá, na continuidade, eles dizem o seguinte: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que a professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. E aí a gente vê novamente, aquilo que não for verdadeiro, aquilo ruirá, só a verdade permanece, né? Então, a gente não precisa se preocupar em combater algo que a gente ache que não é correto. Eu não preciso ficar, assim, bem popularmente falando, né? Eu não preciso ficar esfregando o espiritismo na cara de todo mundo que não crê naquilo, como que diz assim, você está errado, aqui está a verdade. Isso é paulatino, como eles colocaram, isso é lento, cada um tem o seu tempo e o que tiver que ser será. Inclusive, a minha interpretação da doutrina, ela é diferente, pode ser diferente do que é a doutrina em si. E justamente quanto mais eu estudo, mais eu alinho o que eu percebo com o que de fato com o que de fato é realidade, digamos assim, né? Bom, na pergunta seguinte, a gente vê que Kardec perguntou assim para os espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? A resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a grande contribuição do Espiritismo para esse progresso não é uma guerra filosófica de ideias. A grande contribuição do Espiritismo é mostrar que a vida vai além dessa materialidade. A vida não se restringe ao sucesso da vida social, ao acúmulo de bens materiais que me servirão apenas nessa existência. A grande contribuição do Espiritismo é ampliar o olhar do homem para a imortalidade. Eu costumo sempre dizer, este é o princípio que é a verdadeira pedra de toque, que vira toda a nossa concepção de vida, que é a imortalidade.
todas as minhas escolhas, se eu estou realmente imbuída, né, se eu tenho em mim muito forte essa certeza da imortalidade, todas as minhas escolhas serão diferentes, passarão a ser, de fato, em função dessa realidade. Então eu vou querer viver materialmente, confortavelmente? Sim, não tem nenhum problema com isso. Eu posso trabalhar e ter o meu dinheiro para poder me dar conforto para mim, para minha família, só que eu estarei sempre atenta ao que passa dessa história do eu estou querendo o conforto mínimo para que eu possa depois desenvolver outras, outros bens na vida, o que passa disso e se torna aquela agonia pela acumulação, pela, pela preocupação com o guardar, pela preocupação com o ter mais, pelo cuidado que eu vou ter entre o que é o supérfluo e o que é o necessário, né? E aí eu vou lá estudar também dentro da doutrina. Mas, enfim, eu preciso estar constantemente questionando se os meus, se as minhas escolhas, se os caminhos que eu estou escolhendo de trilhar, eles têm a ver com essa linha mestra da imortalidade. O que eu sou de fato não é o que eu estou nesse momento. A minha conquista de verdade nessa encarnação é aquilo que eu for levar comigo por todo o resto da minha caminhada. E não só a conquista do que eu tiver para usufruir dessa vida. Seja dinheiro, seja fama, seja reconhecimento, o que quer que seja. E eu preciso estar constantemente pensando sobre isso, porque a gente vem de muito tempo vivendo determinados parâmetros. Então a gente quase que vai no hábito, né? É o hábito da gente, por exemplo, para quem trabalha e tem um oferecimento de um outro emprego, é o hábito ver se, mas eu vou ganhar mais lá? É claro que esse é um dos dados a serem considerados, mas por que na nossa cabeça a primeira coisa que vem, e a gente às vezes até critica determinadas pessoas, porque, nossa, como é que ele pôde não aceitar esse trabalho que ele ia ganhar o dobro? Porque talvez o trabalho não desse a ele tanta satisfação, o trabalho roubasse dele tempo para ele fazer outras atividades que também fazem parte do seu engrandecimento, como vida em família, como lazer ou algum outro trabalho voluntário, enfim, o que quer que seja. O que quer que seja que esteja construindo valores que ele carregará com ele, e não somente aqueles valores que permitirão acúmulo de vida material. Essa é a grande mudança. A humanidade vem muito tempo nessa coisa do né, construindo, né, essa, esse valor da fama, do dinheiro, da imagem, a questão, né, hoje muito discutida das redes sociais. Por que eu compartilho a minha vida na rede social? É porque eu quero mostrar os meus momentos felizes? Enfim, qual é o meu objetivo com isso tudo? Então, essa vida muito voltada para o dia a dia da encarnação na matéria, ela faz com que a matéria ganhe a perspectiva de ser a função em si mesma. E não é. O que o Espiritismo muda consequentemente, amplia, porque a gente deixa de viver só aquela vida material e passa a ser realmente uma vida imortal e uma vida espiritual que vai continuar a se construir no final desta encarnação. Então, esta encarnação deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um instrumento de progresso, um instrumento de desenvolvimento daquilo que eu de fato sou. Então, se eu estou me desenvolvendo, se eu estou progredindo, é o Espiritismo contribuindo com o progresso. Na pergunta seguinte, né, de número 800, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Porque, claro, né, eu fico imaginando Kardec, quando estava estudando isso, quando recebeu essas respostas, ele, tá, então o Espiritismo vai mudar,
vai ampliar essa perspectiva de progresso, né? Vai contribuir com o progresso, porque ele está aumentando a perspectiva de crescimento dos homens, né? Das suas reflexões, do seu entendimento de que a vida continua. Mas e o preguiçosinho, né? Não, isso dá muito trabalho, pensar em negócio de outra encarnação, estou aqui curtindo a vida, né? E aí Kardec pergunta, mas vem cá, e será que não pode acontecer do espiritismo nunca conseguir triunfar porque os homens são preguiçosos e não vão querer abraçá-lo? E os espíritos respondem, conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo de alto a baixo, mas enquanto espera, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria ajudado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. O que eu acho que os espíritos chamam a atenção aqui, né? É de que a verdade está aí. Nós já temos a capacidade de entendê-la, mas, como falamos lá no início, livre-arbítrio. O quanto a gente vai se debruçar sobre esse conhecimento, o quanto a gente vai refletir sobre isso, e o quanto a gente vai internalizar esses conhecimentos e a partir daí gerar novas atitudes da nossa parte, isso cabe a cada um. Então isso não é um processo para a gente ficar fazendo apologia de que só o Espiritismo salva. O Espiritismo está aí como mais um instrumento que as pessoas podem utilizar para essas reflexões que levam ao crescimento individual. Mas cada um, como eles colocaram ali, tem o seu tempo. E aí, né, quem prestou atenção na resposta viu que eu até dei uma ênfase quando eu falei assim, é preciso que gerações se passem, muitas vezes, antes de um conhecimento de fato se passar a fazer parte daquela cultura, daquela sociedade, né? Porque nós, quando a gente toma contato com alguma coisa que a gente acha que é bom, a gente quer, então, que todo mundo perceba que aquilo é bom, né? Então, a gente está encantado, por exemplo, né, dentro do nosso tema, a gente está encantado com o Espiritismo. Então, a gente está indo lá no centro, a gente está assistindo uma palestra, a gente faz parte de um grupo de estudos e a gente vê que, nossa, tem tudo a ver esse negócio de Espiritismo. Aí eu quero convencer o meu vizinho, eu infernizo o dia a dia da minha família até que ela queira também estudar tanto quanto eu. Aí eu vou no supermercado e aí eu fico criticando a postura de alguém, dizendo que não é assim, olha só, porque o Espiritismo explica isso, aquilo outro. Isso não é papel, isso não é isso que o Espiritismo pede de nós. A melhor propaganda, isso aí já é lugar comum, né? A melhor propaganda que a gente pode fazer do Espiritismo é a nossa transformação moral. É quando o nosso vizinho começar a perceber que a gente é muito mais solidário do que as outras pessoas que ele conhece, sei lá. A nossa família, quando perceber que nós estamos muito mais pacientes e tolerantes e carinhosos com eles. Quando a nossa postura no supermercado não for aquela da agressividade, do correr para ver quem pega primeiro lugar na fila, mas ao contrário, a de oferecer o lugar, a de oferecer algum tipo de ajuda, o de sorrir mais. Nós precisamos sorrir mais, porque é como diz Joana de Anjos, né? Estampa na face, nascida do coração, a alegria que a tua fé te proporciona. Então, a alegria que a minha fé me proporciona, o conhecimento que eu tenho no Espiritismo, essa alegria tem que estar refletida na minha face. Então, a gente precisa sorrir mais. Independente da gente conhecer ou não, passou pelo outro, passou pela rua, cruzou o olhar, dá um sorriso. Né? Muitas vezes é aquilo que aquela pessoa vai ter de bom naquele dia. Isso nos
fortifica, porque isso vai nos alimentando, e para aqueles que convivem conosco mais frequentemente, para esses, não é por quem? Por que essa pessoa, né, leva a mesma lambada que eu, mas ela consegue com mais serenidade, ela consegue viver o dia a dia dela com mais alegria. Isso vai chamando a atenção das pessoas e essa é a verdadeira propaganda que a gente pode fazer do espiritismo. Não é a principal função. Veja que quando eu digo que a gente precisa sorrir mais e buscar esses momentos mais de solidariedade, de fraternidade, de tolerância, não é para fazer propaganda. Isso acaba acontecendo porque as pessoas estão nos observando. Isso é só para mostrar que a gente não precisa ficar fazendo propaganda de espiritismo. A principal função disso, ou da gente alcançar esse objetivo, é o bem-estar próprio. Porque a gente não veio para essa encarnação para sofrer. Vou falar uma coisa muito importante, hein, gente. Presta atenção. A felicidade não é deste mundo, não é no sentido de que só quando eu estiver no plano espiritual ou só quando eu estiver num planeta de todo é que eu serei feliz. A felicidade não é deste mundo, ela precisa ser vista como ela não está ligada às coisas desse mundo e não são nas coisas desse mundo que eu vou encontrar felicidade. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser feliz agora. É que nós precisamos ajustar o nosso conceito de felicidade, que felicidade não é não ter trabalho, não ter dificuldade, né? Não ter qualquer tipo de preocupação ou de desafio. Isso não é felicidade. Isso é a felicidade do preguiçoso, isso é a nossa ideia lá de trás de felicidade. Mas a felicidade entendida como aquela satisfação íntima, aquela serenidade, aquela paz interior de reconhecimento do acolhimento de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, de reconhecimento da beleza que nos circunda, dos afetos que temos, por mais que tenhamos as dores e os desafetos. Mas essa internalização de que a encarnação é uma oportunidade bendita de refazermos algumas coisas que fizemos mal feitas e, portanto, ainda representam para nós um desafio, mas que, se nós calibrarmos o nosso olhar, nós veremos o quanto de bênçãos a gente tem ao redor de nós. Então, a felicidade não é deste mundo, mas ela pode acontecer desde já. E essa transformação é que, como os espíritos disseram ali, né? Se o espiritismo levar mesmo gerações, mas se a cada momento ele conseguisse atingir um só homem que fizesse essa reflexão e que corrigisse um só dos seus problemas, né? Que fizesse esse trabalho de autoconhecimento e identificasse alguma coisa que ele realmente vai investir para melhorar, o Espiritismo já teria feito o seu papel. Porque já estaria transformando esse homem num passinho, né? Uma pitadinha mais feliz. Porque se a gente entende o que a gente é, se a gente entende o que a gente precisa fazer, o que a gente voluntariamente decide que vai construir, isso é uma fonte inesgotável de felicidade. E, portanto, podemos ser felizes desde já. Não é só no outro mundo. É não estarmos ligados necessariamente, botar todas as nossas expectativas neste mundo. E, finalmente, a última pergunta para nós nesse momento é a 801, em que os espíritos perguntam, que o Kardec pergunta, né? Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? A gente até já consegue, né? Diante do que a gente já conversou, a gente até já consegue antecipar essa resposta. E vejam que Kardec, ele, na sua sabedoria, né, na importância de Kardec justamente na codificação, foi essa questão de muitas vezes perguntar coisas parecidas, como que para reforçar o entendimento. E naquela época ele precisava definir aquilo que era realmente um fato, né, para ele ter certeza de que aquilo ali representava não uma opinião de um espírito, mas que aquilo ali representava o que precisava ser transmitido como codificação da doutrina espírita.
Então ele pergunta por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje. E a resposta é: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam um terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. Né? Isso vem ao encontro de tudo aquilo que a gente estava comentando. Cada coisa tem o seu tempo e agora é chegado o momento, né? Agora, quando a doutrina surgiu, já era possível que os homens conseguissem refletir em cima daqueles ensinamentos sem ficar totalmente perdidos. É a comparação bastante clara que eles fazem. Uma matemática avançada não pode ser apresentada a uma criança que não sabe as operações básicas da matemática, porque ela simplesmente não compreenderá nada, deixará aquilo de lado, né? E não vai ter nenhum ganho com aquilo. Se a gente apresenta para ela, naquele momento do seu desenvolvimento cognitivo, as 4 operações que vão sendo apresentadas paulatinamente, ela absorve aquilo passa a ser um conhecimento que vai formar a base para novos conhecimentos que chegarão. Então, é muito bonito, né, gente, a gente perceber que a gente não está sozinho, né, de que não foi assim, Deus criou a gente, aí vai lá se desenvolver, você é simples e ignorante, e você um dia vai... Não, a gente tem todo um suporte daqueles que nos antecederam nessa jornada de desenvolvimento e que estão aí nos ajudando. Muitas vezes a gente dá tanto trabalho para eles, né? Nossos guias espirituais, que às vezes, coitados, sofrem com as nossas teimosias no erro, né? E eles estão aí, trazendo para nós, na medida do nosso entendimento, aquilo que possa nos favorecer o engrandecimento. Mas nunca é demais a gente lembrar que não é o conhecimento que vai fazer o nosso crescimento, é sabedoria. E como diz Joana de Ângeles, conhecimento é eu saber que alguma coisa existe, né? Ela fala melhor do que eu, né, gente? Ela fala mais bonitinho, mas o conceito é esse, né? Que conhecimento é eu simplesmente entender alguma coisa. Sabedoria é colocar isso em prática. É aquilo que eu entendo, né? Aquilo que eu, como diz um grande afeto meu, é aquilo que eu sei, eu tenho que passar a saber. Né? O que eu sei tem que virar o que eu sei. Então tem que ser dentro de mim toda essa realidade. E não só eu saber, é a pergunta 800 que fala sobre a influência do espiritismo no progresso, é a pergunta XYZ. Eu não preciso saber de cor o número das perguntas do Livro dos Espíritos, mas eu preciso cada vez mais estar aprofundando o meu estudo, relendo, né, reestudando, porque cada momento eu vou entender mais um pouquinho e aí deixando que aquilo se reflita dentro de mim e nas minhas escolhas de engrandecimento. É assim que o Espiritismo vai contribuir com o progresso. É quando cada um de nós utilizarmos o Espiritismo para o engrandecimento pessoal e individual. E aí, quando cada um crescer individualmente, carrega consigo toda a humanidade. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.